Vamos para a sexta entrevista. Na semana passada tivemos Betim, Sabará, Brumadinho, Contagem, ontem Ribeirão das Neves e hoje Nova Lima. João Marcelo Diegues, do Partido Cidadania, foi reeleito no último dia 6 com 47.321 votos. A maior votação da história. 85,6% dos votos válidos. Foi a maior votação da história de Nova Lima, em termos de votos, em termos de percentual. O prefeito João Marcelo, na eleição de 2020, ele teve 20 mil votos, agora mais que dobrou, passou para 47.321. Ele está indo então para o segundo mandato, já foi vice-prefeito de Nova Lima entre 2017 e 2020, depois se candidatou a prefeito, ganhou a eleição e agora foi reeleito. Tem 32 anos, é formado em administração, especialista em administração pública, com foco em planejamento, gestão e finanças, técnico em administração pela Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae. E lá em Nova Lima, ele é de lá, fundador do Papai Noel Mirim. Ele fundou o que é hoje uma ONG, é um projeto social, surgiu em 1999, o prefeito tinha 7 anos de idade e atualmente, daqui a pouco ele vai falar pra gente sobre esse trabalho, começou com 7 anos de idade. Hoje ele é diretor administrativo da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, vamos perguntar para ele também sobre essa relação do município com as mineradoras, a segurança das barragens, e é vice-presidente de empreendedor individual, emprego e renda da Frente Nacional de Prefeitos. Prefeito João Marcelo Diegues, boa tarde, obrigado pela presença, parabéns pela eleição e sucesso aí à frente de mais 4 anos da Prefeitura de Nova Lima. Boa tarde, Eustáquio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui falando sobre o nosso município, sobre esse processo eleitoral e, claro, não posso deixar de começar, Eustáquio, agradecendo aos novalimenses que confiaram e depositaram voto, né, na nossa administração, uma reeleição histórica que nos enche de alegria, de orgulho, mas acima de tudo de muita responsabilidade pelos próximos 4 anos que virão. Perfeito, antes da gente falar dos seus planos, né, dos desafios da cidade para os próximos 4 anos, só em termos de curiosidade, o senhor fundou uma ONG que na época era um projeto social, hoje uma ONG, né, Papai Noel Mirim, o senhor tinha 7 anos de idade, como é que funda um projeto social com 7 anos de idade? Pois é, foi uma brincadeira de criança que se transformou num projeto social e hoje numa ONG na qual eu sou voluntário. Né, uma ONG que já tem mais de 20 anos de atuação na cidade e que foi através de um presente que minha mãe me deu, que foi uma roupa de Papai Noel. Então imagina uma criancinha com 7 anos ganhando uma roupa de Papai Noel. Naquela época eu ainda acreditava em Papai Noel. Sim. Também, mas eu queria ser Papai Noel para outras crianças. Eu queria vestir aquela roupa de Papai Noel e poder levar brinquedos, roupas e alegria para outras famílias. Dali nasceu um projeto social que ao longo dos anos foi se ampliando, mobilizando jovens. Chegamos a mobilizar 600 voluntários para atividades sociais. As atividades ultrapassaram o limite do Natal, passaram a ocorrer no ano inteiro. E posso dizer que esse foi uma das oportunidades que eu tive na minha vida que despertaram a minha vocação para a política. Né? Minha família não é uma família de político, meus pais são da indústria, são aposentados hoje da indústria. Nunca tivemos político na família e esse trabalho social indiscutivelmente ajudou a conhecer uma realidade de Nova Lima que muitas pessoas não conhecem e despertar essa vocação para a política como uma forma de ajudar a transformar a vida das pessoas. E antes de ser vice-prefeito em 2017, não tinha sido vereador, não? Não, cheguei a disputar uma eleição de vereador em 2020. Na época eu tinha... foi 2020? 2012? Não, perdão, 2012 eu tinha 20 anos. Estou fazendo a confusão da idade com o ano. Mas fiquei entre os 10 mais votados, mas acabei não sendo eleito porque o partido não atingiu o coeficiente eleitoral. E aí, em 2016, já com 24 anos, fui convidado a ser vice-prefeito. Disputamos a eleição, vencemos, com aquela eleição que até então era o recorde de 33 mil votos. E em 2020, aí sim, fui eleito prefeito e agora reeleito com 47.321 votos. Prefeito, o que não deu tempo de fazer nesses 4 anos, nesse primeiro mandato do senhor, que fica de projeto e de desafio para a população de Nova Lima nos próximos 4 anos? Nada mais emblemático do que as obras de mobilidade. Meu desejo era chegar aqui hoje com elas realizadas, mas conseguimos avançar muito ao longo dos anos. Formalizamos parcerias, desenvolvemos projetos, licitamos obras. Algumas já foram concluídas, outras estão em andamento, outras estão concluindo a licitação, mas com muito otimismo que nos próximos 4 anos vamos entregar para Nova Lima, e não só para Nova Lima, para toda a região metropolitana, um conjunto de obras de mobilidade capaz de melhorar de maneira significativa a qualidade de vida dos milhares de novalimenses, raposenses, riacimenses, belo-horizontinos,
pessoal de Sabará, de toda a região metropolitana, especialmente no vetor sul, né, que precisa sair de casa e se locomover de uma cidade para outra para ter acesso à educação, para ir trabalhar, para fazer uma consulta médica, para o que quer que seja. Esse é o nosso maior objetivo. Mas tem outro em paralelo também que é muito importante no nosso contexto local e que trago aqui em primeira mão uma ótima notícia. Eu me atrasei 5 minutinhos porque eu estava na Superintendência de Habitação da Caixa aqui em Minas, assinando o primeiro dos 6 projetos Minha Casa Minha Vida do município de Nova Lima. Vamos dar início em breve a essas construções. A pauta habitacional é outra. E a gente tem um grande compromisso e um objetivo de concluir nos próximos 4 anos, diminuindo de maneira significativa esse déficit habitacional da nossa cidade, que é uma cidade que a terra ficou muito cara e que a população tem dificuldade de ter sua casa própria. A gente sabe o quanto a casa própria é importante. Se a gente fala, Eustáquio, que o emprego é o melhor programa social que existe, a casa própria é o segundo. Ouvi o senador Rodrigo Pacheco dizer isso certa vez e concordo com ele. A casa própria, quando você tira o peso do aluguel sobre uma família, você transforma de maneira significativa a vida daquela família e nós vamos avançar também nessa pauta. E já tem uma meta, uma estimativa de quantas casas poderão ser construídas, entregues à população? Olha, a expectativa é que em torno de 1.000 casas a gente consiga entregar com os projetos que a gente já inscreveu, que foram aprovados pelo governo federal, ou seja, uma série de municípios inscreveram projetos. Alguns foram aprovados, outros não. Os nossos foram aprovados. E Nova Lima, considerando a população, é a que teve a maior número de unidades per capita. Ou seja, isso é muito em Minas Gerais. Então isso é muito positivo, mostra que a gente vai conseguir avançar bem nessa pauta aqui em nossa cidade. Claro que com critérios, né? Tem aquela população que mora tantos anos na cidade, há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, e os critérios sociais também. Mas já para os próximos meses ou para os próximos 2 anos ou em 4 anos essas 1.000 casas? A expectativa é em 4 anos. Hoje nós assinamos o primeiro contrato, onde muito possivelmente em até 90 dias inicia-se a construção, mas pode ser em menos também, depende agora de formalizações finais. Estava lá eu representando o município, o superintendente, a Denise, superintendente de habitação, o João, superintendente geral da Caixa, e também já o construtor assinando. Muito em breve a gente vai ter o início dessas. Os outros 5 que são do município, 3 já passaram a parte de engenharia, estão na parte documental, e 2 estão finalizando a parte de engenharia. Então está tramitando, seguindo o rito que é necessário, mas muito otimista já com essa notícia em primeira mão. Bom, de que a gente vai ter em breve grandes avanços na pauta habitacional de Nova Lima, e aí a gente vai avançar nisso. Habitação e mobilidade. Ainda na questão da habitação, tem a população de algum bairro, alguma região específica que vai ter um maior número de casas? Sim, a região de Honório Bicalho, é onde estão constituídos maiores números de unidades nesses programas. Eu não me recordo aqui o número preciso, mas sei que a região de Honório Bicalho é que será a região nordeste da cidade, é que será mais contemplada. E o senhor falou, voltando à questão da mobilidade, eu falo especificamente da região dos 6 Pistas, no limite ali com o Belvedere, em Belo Horizonte, ou em outros pontos da cidade também, porque a gente sabe do gargalo, né, por causa do crescimento estrondoso ali da região dos 6 Pistas, muitos prédios, muitos condomínios. É especificamente ali, esse conjunto de obras? Não só ali. Esse gargalo é um gargalo muito forte, porque é o acesso à capital e é a única conexão que a gente tem com Belo Horizonte, e que não é exclusiva de Nova Lima, atinge também Raposo e Rio Acima. Então esse está sempre em evidência, mas existem outras conexões que nós vamos avançar que vão contribuir inclusive nesse ponto. Por exemplo, a conexão Honório Bicalho a Jardim Canadá. Hoje o Nova Limense que está no centro da cidade, que está em Honório Bicalho, que deseja ir para o Jardim Canadá, ele tem que necessariamente passar no BH Shopping, ele tem que ir em Belo Horizonte e voltar. Nós vamos fazer a avenida de integração, que vai gerar uma mobilidade, que vai melhorar essa qualidade de vida e que vai interiorizar o desenvolvimento da cidade. Vai ser um novo local para desenvolvimento de empresas, indústrias de alto valor agregado, que geram emprego, geram renda, com baixo impacto poluidor. Então essa é uma alternativa positiva demais. Essa é o seguinte, são 22 quilômetros, já assinamos um acordo com a Vale, em que a Vale custeará 16 ou 16 quilômetros dessa via e o município restante. Outro exemplo é a avenida que liga, a rodovia que liga Nova Lima a Sabará, que hoje é uma rodovia de terra. Fizemos um convênio com o governo do estado, onde o município de Nova Lima repassou o recurso.
o Estado licitou a obra foi iniciada, depois por problemas da empresa foi interrompido o contrato, a obra foi paralisada. Então a gente tinha resgatado a esperança das cidades de que se realizaria e não se viabilizou. Conversamos com o DR, fizemos a delegação do trecho para o município por completo e o município de Nova Lima vai asfaltar por completo a rodovia, a parte de Nova Lima e a parte de Sabará. Essa é uma rodovia que garante um acesso mais fácil a outras regiões de Belo Horizonte, que também diminuem o impacto sobre a MG 030 e essa região do BH Shopping. Mais uma alternativa que será executada pelo nosso município. E no caso do limite ali, BH Shopping, Belvedere, 6 pistas, o que vai ser feito? O que já está pronto? O que tem dinheiro? O dinheiro é da prefeitura, é parceria público-privada? Ótimo. Então, além dessas duas alternativas que desafogam, uma sentido Sabará, outra sentido Jardim Canadá, na BR-040, a gente tem as intervenções ali na divisa de Nova Lima, Belo Horizonte, Vila da Serra, Belvedere. Ali, nós temos 4 obras em parcerias com a Prefeitura de Belo Horizonte, todas as obras realizadas dentro do município de BH, mas dividimos a responsabilidade, já que atinge os 2 municípios. A Prefeitura de Belo Horizonte ficou com 2 obras, a de Nova Lima ficou com outras 2. A primeira que nós vamos executar, da nossa responsabilidade, é o viaduto em formato ferradura. Aquele para quem está vindo de Nova Lima, que deseja ir para o anel rodoviário, não ter que passar lá no BH Shopping. Ele vai passar por cima e pegar a BR-356. Esse projeto está pronto, a gente teve um problema de aprovação no IEF, por conta da estação ecológica do Cercadinho, quando aquele lado direito de quem está vindo de Nova Lima, perto do Hotel Caesars Business, faz parte da estação ecológica, mas é uma área 100% antropizada, não tem nem sentido fazer parte. Inclusive o IEF já emitiu parecer favorável à desafetação dessa área e a afetação de uma nova para compensar, e que é o correto. Mas ainda assim, adequamos o projeto e vamos executar ele não com recursos diretamente do Tesouro Municipal, mas com contrapartidas urbanísticas dos empreendimentos que se instalam ali naquela região. Isso é fruto de um decreto instituído pelo nosso governo. O nosso governo passou a ter uma regra clara: quem vai investir em Nova Lima sabe quanto que ele tem que dar de contrapartida ambiental, mas agora sabe também quanto de contrapartidas urbanísticas. E esse recurso pode vir para o Tesouro do município ou pode ser a execução de uma obra e a determinação é do município. A gente avalia, essa obra de mobilidade é importante. Então, ao invés de repassar o recurso para o município empreendedor, eu determino que você vá lá e execute ela. Assim vai ser feito o viaduto ferradura. E ainda tem a discussão sobre a linha férrea, o leito da SPU, onde foi assinado um acordo no Ministério Público entre as 2 prefeituras, o governo do estado também e a SPU, que estabelece 4 grandes premissas. Primeira delas, que seja utilizado para uma solução de mobilidade. Segunda, que seja feito o parque também, o parque linear. Terceiro, que preserve o leito da linha férrea, até para eventualmente futuro ser utilizado como meio de locomoção ou turístico. E quarto, o não adensamento das áreas lindeiras a essa solução. E nesse acordo estabeleceu um prazo até o final do ano para o desenvolvimento do projeto dessa solução de mobilidade atrelada a um parque. Esse projeto já está muito avançado, nos próximos dias ele vai para consulta pública. Enfim, estou muito otimista também que será importantíssimo para a solução de mobilidade ali naquela região. Prefeito João Marcelo, hoje, que garantias que as mineradoras estão dando para o município e, consequentemente, e principalmente para a população, de que as barragens que tem em Nova Lima estão seguras, que a atividade mineradora lá não oferece risco para a população, porque tivemos, infelizmente, 2 tragédias em Mariana e Brumadinho. Depois houve os olhos voltados para as cidades mineradoras. Foram, inclusive, diretor administrativo da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. A população de Nova Lima pergunta: qual é a tranquilidade e a segurança que se tem para o dia a dia com a atividade mineradora do lado? Veja bem, a gente passou por tempos terríveis, né? Com as tragédias de Mariana, Brumadinho, e quando corremos o risco disso em Macacos, que é um distrito nosso, né? Um vilarejo nosso, instaurou-se um pânico muito grande. Ao longo disso, foi feito o projeto na Assembleia Legislativa, né? Mar de Lamas Nunca Mais. E o município, ele tem acompanhado esse processo. Vou trazer o exemplo de Macacos, a barragem B3, B4, que é a barragem que teve o índice elevado e que colocou em risco. É uma barragem que, nesse processo todo, foi assumido o compromisso de ser descomissionada pela mineradora
e recentemente essa etapa foi concluída e fomos comunicados pela empresa. Esse é o processo que traz para nós a segurança. Agora, o município, ele não tem os técnicos com conhecimento e capacidade de atestar a estabilidade de uma barragem ou não. E essa fiscalização também não compete ao município. Isso é ruim porque, de certa forma, a gente fica de mãos atadas nesse processo. A gente confia na informação que a empresa nos passa, que os órgãos de fiscalização também nos passam. Nova Lima, assim como o nosso estado, é uma cidade que tem sua origem atrelada à mineração. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. E não adianta a gente pensar num mundo sem mineração. A mineração faz parte das nossas vidas. O que a gente tem que buscar, especialmente através de legislações mais rigorosas, enfim, de atuação junto às mineradoras, é para que essa atividade seja com segurança e de maneira sustentável, que tenha o tripé do desenvolvimento econômico, que é muito importante, mas claro também das questões ambientais e sociais, que é o tripé da sustentabilidade. Ou seja, a gente não quer impedir a mineração, a gente não vai dizer que a mineração não é bem-vinda no nosso município. Pelo contrário, a gente entende que é uma atividade econômica importante, mas ela deve ser feita de maneira responsável e sustentável. Prefeito, agora como equilibrar o atendimento à população em Nova Lima? Porque a gente tem a região do Vila da Serra, 6 pistas ali, muitos prédios, muitos condomínios, população com altíssimo poder aquisitivo, mas é claro que, como outras cidades, há também pessoas carentes, pessoas que precisam do auxílio do poder público. Como equilibrar essa desigualdade, prefeito? Bom, primeiro que existe uma distorção na visão sobre Nova Lima. Nova Lima ficou conhecida como a cidade dos ricos por ter uma alta concentração de ricos nessa região que faz divisa com a zona sul de Belo Horizonte, onde surgiram os condomínios e que são bem-vindos e que a gente recebe de braços abertos. Mas isso passou uma percepção de que Nova Lima, por si só, é uma cidade por completo de gente rica. E que é uma cidade também muito rica. Nós temos uma boa arrecadação, mas se a gente considerar a arrecadação per capita, em Minas Gerais, nós somos a posição 59, 59º, considerando a per capita. Exemplo, o Brumadinho, que tem uma arrecadação muito similar à nossa, mas uma população de 40 mil habitantes, enquanto a gente tem 111. Não estou reclamando da nossa arrecadação, não. É só desmistificando que Nova Lima não é a cidade mais rica de Minas Gerais. Temos uma boa arrecadação, mas cada centavo conta e exige uma gestão fiscal muito séria para dar conta dos desafios que a cidade tem. Mais ainda, esse conceito de cidade rica, que está muito atrelado à região dos condomínios, não reflete na cidade como um todo. É uma cidade com diferentes realidades, com diversos desafios, com características distintas e que exige do poder público uma atenção para aquelas áreas de maior vulnerabilidade, que mais precisam, aquelas famílias que muitas vezes precisam de um apoio do poder público para garantir uma dignidade mínima de correr atrás dos seus sonhos, de batalhar para crescer na vida, que precisam de oportunidades para transformar a sua vida. Por exemplo, oportunidades de capacitação, oportunidades de qualificação técnica, enfim, isso tudo é muito importante e a gente coloca uma atenção muito especial nisso. Afinal, investimos em políticas públicas de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social exatamente nesse sentido, para garantir a oportunidade de transformar a vida dessas pessoas. Prefeito reeleito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, do Partido Cidadania, conversou conosco ao vivo aqui no Plantão da Cidade. Prefeito, obrigado pela participação do senhor, sucesso da nova administração e um abraço para a população querida de Nova Lima. Eu que agradeço, Eustáquio, e quero dizer ao Nova Limense que esse reconhecimento e essa gratidão por confiança tamanha no nosso governo vai ser transformado em mais trabalho, em mais determinação para a melhoria da qualidade de vida de quem vive em Nova Lima, para que a gente permaneça com esse orgulho de ser nova limense. Muito obrigado. Um abraço, prefeito. Obrigado pela presença. Um abraço a todos.